imposições amedrontadoras, medo, culpa, remorso, servidão, obediência, conformismo, aceitação absoluta de todas as coisas, teologia do sofrimento. Estes são tópicos que deixam evidente, de maneira muito clara, cristalina, que o movimento espírita é um movimento que não está para os despertos, nem para as pessoas que querem de fato despertar. Vamos chocar as pessoas nesse vídeo. Acompanhe, porque o vídeo está bem forte. Vamos juntos. Bem, se você está chegando agora no canal, tá? Esse é o Espiritualidade Agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui não é um canal religioso, embora a gente fale sobre as religiões. Uma coisa é falar sobre, outra coisa é ser. Portanto, nós não somos religiosos. Mas precisamos alertar as pessoas, precisamos buscar abrir consciências. Aqui é um canal que fala de espiritualidade. Uma espiritualidade livre, fala de expansão consciencial, despertar espiritual e de uma espiritualidade que se vivencia no agora, uma espiritualidade contemporânea e que focaliza no agora como o único momento real que temos. E é verdade, aqui estamos neste único momento real. Meu nome é Kardec Lima, se você não me conhece, aqui abaixo tem uma pequena apresentação sobre mim. Aqui também tem um link para um grupo de WhatsApp que não é para todo mundo, apenas para aquelas pessoas que estão nessa sintonia do despertar espiritual, da expansão consciencial, da espiritualidade livre, sem dogmas, sem coisas desse tipo. E aí você tem que ser maior de 18 anos e querer de fato formar um grupo de estudo, de reflexão sobre isso, está aqui na descrição, tá bom? Bem, na descrição tem algumas informações básicas sobre o canal, tudo que você quiser saber está aqui abaixo, tá? Por favor, dá uma olhada e interage também. Bem, olha, não é o que eu gostaria, vou ser franco a vocês, não é o que eu gostaria, mas eu estou tendo que trazer à tona alguns fatos que estão escondidos, que estão sobre vários escombros, né, da história e do tempo, para ter que escancarar para todos de que o movimento espírita brasileiro é um movimento que tem ligação íntima com aqueles que querem perpetuar a Matrix. Inclusive, temos que dizer, a própria doutrina espírita não corresponde à expectativa de seres despertos, nem de seres que estão buscando o seu despertar espiritual, de seres que já estão fazendo a sua expansão consciencial. Pois é, aqui nos vídeos e sempre quando eu teço críticas, é importante dizer que eu teço críticas ao movimento espírita, não à doutrina. É importante sempre separar isso. Embora, em alguns momentos, é importante também pontuar algumas observações em relação à doutrina. Tudo bem, porque a própria doutrina, como essência, como constituição, ela não preenche os seres despertos. Essa é uma realidade. Mas aqui vamos nos ater hoje, mais profundamente, ao movimento. E quando a gente fala do movimento, a gente fala dos espíritas, principalmente das grandes lideranças espíritas que estão à frente desse movimento e que influenciam o todo. Então é importante dizer, até mesmo a pedidos de alguns seguidores do canal, sobre um vídeo anterior que eu falo sobre algumas coisas que não te falaram sobre o espiritismo, e algumas pessoas perguntaram sobre qual seriam essas questões da doutrina que segue à direita. E aí me instigou, né, me estimulou a fazer esse vídeo aqui, tá? E tantas outras coisas que a gente pode fazer, às vezes nem quer fazer. Que eu volto a dizer, não é com alegria e satisfação que eu venho aqui tirar o véu de algumas coisas do movimento espírita e ter que expor algumas situações que acabam desiludindo muitas pessoas. Essa é que é a verdade. E para outras vai ser apenas algo chocante ou, enfim, elas por estarem totalmente dominadas pelo religiosismo e pelo fanatismo vão achar que é mentira, não é? Pois é. Então, é importante a gente dizer e deixar claro que não se trata de pontos doutrinários que são de direita ou que são conservadores ou algo do tipo. Não.
A doutrina em si, ela inclusive prega uma situação que é aberta, né? A doutrina em si, ela busca o não conservadorismo, né? Embora tenha alguns pontos lá na Revista Espírita, algumas situações ligadas ao racismo de Allan Kardec e outras questões que não vêm ao caso nesse vídeo, mas que a posteriori nós vamos falar. Então, a doutrina em si, ela visualiza mais o progressismo. No entanto, na sua constituição tem erros como essa questão do racismo de Kardec e outras questões que vamos debater depois. Mas no vídeo de hoje, para a gente não ir muito longe, a gente vai falar do espiritismo no Brasil, o movimento espírita do Brasil. E o movimento espírita do Brasil se constitui um movimento anti-pobres, se constitui um movimento que quer deixar o pobre naquele lugarzinho dele ali, ó, recebendo a cesta básica, né? A campanha do quilo batendo a porta dele e ele recebendo a sopa semanal. Tá ótimo! É isso que o movimento quer. Vamos refletir sobre isso, meus amigos, minhas amigas. Quando nós trazemos à tona a luz da verdade de alguns fatos, causa um frisson. Muitas pessoas custam acreditar. Outras acham que nós estamos fazendo isso apenas por uma revolta ou por uma raiva que temos do espiritismo. Não é o caso. Eu sempre falei em vídeos e em entrevistas de que sou grato aos conhecimentos que adquiri e que tenho hoje como um estudante espiritual, também como um orientador espiritual. Eu sou grato a todos os ensinamentos que eu tive com o espiritismo. Eles me deixaram preparados para o que eu sou hoje, no sentido de que começaram a abrir minha mente para muitas coisas. Então, os conhecimentos, os ensinamentos do espiritismo foram válidos e são válidos. No entanto, eu não posso fugir de certas situações e da minha condição hoje de facilitador consciencial, de um orientador, de não poder trazer à tona algumas situações importantíssimas. Cabe a esse canal fazer isso. E temos tido pessoas que estão bem sintonizadas, compreendendo, dando esse feedback, deixando comentários interessantíssimos. O objetivo do canal é trazer esclarecimentos e ajudar pessoas a abrir consciências. Então, para abrir consciências, para expandir consciências, para fazer o despertar espiritual, é necessário que a gente toque em algumas feridas. É necessário que alguém, de repente, fique doído e até mesmo alguém não interprete bem o que eu estou falando, deturpe até o que eu estou falando, critique ou não compreenda. Tudo isso faz parte. Cabe a nós e a esse canal que tem a coragem de tocar em determinados pontos que você dificilmente, para não dizer nunca, vê em outros locais. Então, fique com a gente, aproveite, deixe o like, inscreva-se no canal, porque o Espiritualidade Agora tem essa força e tem a coragem de dizer as coisas. Quando a gente fala então sobre tudo isso, esses tópicos que eu falei no início estão como tópicos básicos que o movimento espírita brasileiro instituiu. As imposições amedrontadoras, tal qual o catolicismo e outras religiões mais tradicionais. A diferença que o catolicismo colocava: se você não fizer isso, não seguir isso, não fizer aquilo, você vai para o inferno. O espiritismo diz: se você não fizer isso, não seguir essa orientação, você vai ser obsediado, você vai para o umbral, ou para as regiões ainda mais trevosas que tem do umbral. Ou seja, muda-se um pouquinho as palavras, mas a ideia é basicamente a mesma. A obediência que todo espírito tem que ter, obediência tal qual o católico fervoroso tem que ter, tem que ser obediente, tem que ser uma pessoa que tenha um conformismo diante de todas as situações, uma aceitação absoluta de todas as situações da vida, sem poder questionar nada, sem poder reclamar nada. Veja, eu não sou a favor das reclamações, se viver reclamando, mas por outro lado, é impossível que um ser humano não se possa queixar de nada. Ele é um ser humano, ele não pode reclamar nada, não pode se queixar de nada. Ele não estaria sendo humano. E nós somos humanos, demasiadamente humanos, como diz Nietzsche. Nesse aspecto, então, não há como a gente passar por muitos sofrimentos, tormentos, dores, dificuldades variadas e a gente não possa reclamar nada, não possa contestar nada. Não é? Então é importante, veja como as situações são usadas. Reclamação faz mal, reclamação traz problemas, doenças. Ok, estou de acordo, sou terapeuta e sei que reclamar não leva ninguém a lugar nenhum e nem resolve nada. Mas
Eu, você, qualquer pessoa que esteja submetido a situações deploráveis, a situações contrárias, por um longo período, sem perspectivas de melhora na vida, com muito sofrimento, debilitado, doente ou passando muitas dificuldades e coisas que o valha, quem de nós nunca iria reclamar? Nunca iria reclamar? Faz parte da condição humana, da nossa condição, de reclamar em algum momento, sim. Não exaltar a reclamação, mas também é impossível viver uma vida sem reclamar. É impossível, faz parte da condição humana. Não sejamos hipócritas a esse ponto. Então, em algum momento, nós vamos questionar, contestar por que tanto sofrimento, por que tanta escuridão, por que tanta dificuldade na vida, por que comigo é assim, por que tudo vem dessa maneira. E aí, não se cabe só aquelas explicações de dizer, porque você não está sabendo atrair para você isso ou aquilo. E tudo isso que se fala hoje, que os coachings falam, os próprios terapeutas, psicanalistas, estudantes da espiritualidade, gurus, mentores e qualquer coisa que o valha. Tudo isso a gente sabe, né? Mas às vezes na prática a teoria é outra. Às vezes na prática a teoria é outra. Ou seja, eu como terapeuta, como um estudioso da espiritualidade e um orientador, eu sei que reclamar não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sei que a gente acaba atraindo para a gente, pelo consciente ou pelo inconsciente, todas as coisas. Eu sei que tudo isso é o que eu mais abordo aqui nos vídeos. Mas a nossa condição humana não nos permite passar uma vida inteira sem reclamar. A nossa condição humana não nos permite passar uma jornada inteira, principalmente se a jornada for de muito sofrimento, porque tem pessoas que sofrem de uma maneira absurda, muito mais do que a gente pensa. Principalmente nesses casos, é impossível que essas pessoas nunca tenham questionado o porquê disso. Vão aceitar apenas como uma questão kármica? Será que isso explica? Não é assim. Então, temos que entender essas situações. E o que é que o movimento sempre pregou? O que o catolicismo, o que o cristianismo sempre pregou? Servidão absoluta, obediência absoluta, conformismo absoluto e aceitação absoluta de todas as coisas. Né? E mais, a chamada apologia ao sofrimento, que é a teologia ao sofrimento. Né? Foi instituída essa teologia do sofrimento, do catolicismo e do espiritismo, que Chico Xavier abraçou essa teologia do sofrimento. E nas suas frases até hoje espalhadas pela internet, você vai ver sempre dizendo que é ótimo sofrer, é maravilhoso sofrer, porque sofrer isso, porque sofrer aquilo. Da mesma forma, você vai ver, lógico, Emmanuel, o seu suposto mentor ou guia espiritual, se é que de fato Emmanuel existiu, também reitera tudo isso. Como é bom sofrer, como é maravilhoso sofrer, etc, etc. Aqui também abrimos um parêntese para dizer que, e é importante dizer que, não é que o sofrimento não possa redimir as pessoas. Claro que o sofrimento traz reflexões. Claro que o sofrimento tem a capacidade de redimir. Claro que durante toda uma existência terrena, nós não podemos aprender tudo só com as alegrias, com as flores. Em algum momento nós vamos passar por dificuldades. Em algum momento nós vamos ter intempéries. Em algum momento as vicissitudes do corpo. Em algum momento nós vamos adquirir aprendizados também pelos momentos difíceis. Claro! Lógico que sim, mas o importante que eu estou querendo trazer aqui no vídeo é você entender o bojo da situação. E no bojo da situação aqui, não é que você possa aprender uma vez ou outra com uma dor, com um sofrimento, com um momento difícil, tudo isso que faz parte da vida. Não. Aqui o que está em jogo é que você possa viver praticamente só para sofrer. Viver para sofrer. E ter que aceitar tudo, obedecer tudo. Ter uma servidão absoluta, uma aceitação absoluta de todas as coisas, pois só assim Deus vai te recompensar num futuro pós-morte. Quem sabe? Vai te oferecer o paraíso, o céu, o nosso lar e as divisões mais superiores, né? Os complexos mais superiores da existência. Essa concepção já era criticada por Freud, já era criticada por Nietzsche. Veja só as frases interessantes. Olha aqui, tem aqui. As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Sigmund Freud. Olha aí. As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas querem ilusões e nunca viveram sem elas. Olha aí.
Vamos outra agora de Nietzsche, que diz praticamente a mesma coisa, com poucas palavras diferentes. As pessoas não querem ouvir a verdade, porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Nietzsche. As pessoas não querem ouvir a verdade, porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Então aqui a gente vê que tanto Freud como Nietzsche diz a mesma coisa com pouquíssimas palavras diferentes, né? E o que é que eles querem dizer com isso? Nós vivemos nessa Matrix, nós vivemos nesse mundo onde tudo está controlado, interligado por forças que estão conectadas de maneira proposital para nos deixar na Matrix, né? Então, governo, as estruturas de poder toda, a mídia, todos entrelaçados para perpetuar a falta de conhecimento, perpetuar o medo, perpetuar a culpa, perpetuar as imposições amedrontadoras. Você não pode fazer isso, você vai preso, você vai ser morto, você vai fazer... Então, tudo isso está a serviço da Matrix, a serviço do não esclarecimento, a serviço da ignorância. E a ignorância está aí campeando contra o conhecimento. Nós fizemos um vídeo falando sobre isso, sobre conhecimento e ignorância. Mas vamos lá. Para além disso tudo que eu falei até aqui, tem alguns fatos interessantes a ser falados antes que o vídeo termine. Veja só. Também a gente ouve sempre aquela situação porque esses religiosos pegam lá da Bíblia de Romanos 13, 1 e 2, né? Lá na Bíblia diz que todo poder vem de Deus, não há poder que não venha de Deus. Eles pinçam essa frase lá de Romanos para justificar governos fascistas, governos antidemocráticos que se tem até hoje. Tanto o cristianismo, o catolicismo, como o espiritismo no Brasil. Essa aqui é a realidade. Isso acontece pelo catolicismo, pelo protestantismo, né? E pelo espiritismo. De braços dados, essas instituições todas se unem, essas religiões se unem para as pessoas terem que suportar tudo, aguentar tudo. Inclusive, não critique o líder, não critique o presidente da República, não critique, porque se ele está lá, é porque Deus quis. Se ele está lá, essa autoridade veio de Deus, não há autoridade constituída que não venha de Deus. Romanos. Então eles pegam essa passagem, distorcem isso e usam ao seu favor, como grandes pastores, líderes religiosos sempre pegam ao seu favor os trechos, de acordo com suas conveniências, né? Como utilizam para o dízimo e para outras tantas questões. Então, não há poder que não venha de Deus, não há autoridade que não venha de Deus. Com isso, não critique a autoridade. Não se opõe à autoridade. Se você se opõe à autoridade é porque você está se opondo a Deus. Você é um rebelde. Você é uma pessoa do mal e está se opondo a Deus, ao Pai Maior. Por quê? Porque você está se opondo à autoridade constituída. Então, se você se opõe ao presidente A, B, C ou D, é porque você é uma pessoa que não é de Deus, está se opondo a Deus. Com isso, eles pegam as pessoas por isso. Quantas vezes eu já vi discursos protestantes, né? Discursos protestantes dos evangélicos dizendo isso. Não se oponham, porque se fulano está aí é porque não há autoridade que não venha de Deus. Aí todo mundo, ei! Oh, glória! Oh! Batendo palma. É assim. Luziora. Você nunca viu isso, não? Eu já vi. Eles pinçam essa frase de maneira inteligentíssima e proposital. E muita gente cai nessa. Agora vamos lá, uma coisa que eu anotei, viu? E é muito interessante. A Escola Superior de Guerra, atenção! A Escola Superior de Guerra, que foi criada em 20 de agosto de 1949, foi criada quando? Em 20 de agosto de 1949, a Escola Superior de Guerra deu um prêmio, uma condecoração maravilhosa ao senhor Chico Xavier, no Brasil. Como assim? Chico Xavier é um homem pacato, tranquilo, calmo, pacífico, da paz, um santo para o movimento espírita. Como é que ele foi na Escola Superior de Guerra em 1961 receber o quê?
um prêmio, uma condecoração pelos serviços prestados. A quê? Serviços prestados a quê? A quê? A ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil. Francisco Cândido Xavier foi receber condecoração na Escola Superior de Guerra em 1961, ao lá ser condecorado pelos serviços prestados a favor da ditadura militar e do AI-5. E o que é o AI-5, todo mundo sabe, é a liberdade de expressão, né? Ou seja, Chico Xavier foi contra a liberdade de expressão, apoiava, né, o AI-5 e, mais ainda, apoiou a ditadura militar. E durante toda a sua trajetória, sempre foi um religioso que se colocou ao lado de políticos mais conservadores. Se você for ver, se você pesquisar, você vai ver, ele sempre se colocou a isso. Hoje em dia, adeptos de Chico Xavier, e até um grupo que se reúne dizendo amigos de Chico Xavier, que tem por aí na internet, se você procurar você acha, e até mesmo pessoas que se diziam muito próximos, sobrinhos, etc. Eu não quero citar nomes, mas pessoas que vocês conhecem do movimento espírita e que tem várias histórias para contar de Chico Xavier, os causos de Chico Xavier, Ibererê, Ibarará, reticências, e vários que as palestras deles são só repetindo histórias e pseudo-histórias com Chico Xavier. Aquela história que, dizendo o que Chico disse ou que teria dito, pessoas que fazem palestra dizendo o que Chico disse ou teria dito, se é que disse, né? Essas pessoas, todas elas fazem parte também de um movimento direitista do Espiritismo, de um movimento conservador do Espiritismo. Assim, tanto é que foi criado o Espiritismo progressista no Brasil. Eu, particularmente, não faço parte nem de um, nem de outro. E quando eu levanto isso aqui, não queiram me ver como um esquerdista, que também não quero esse rótulo. Não faço parte de caixa nenhuma e não quero ser colocado em caixa nenhuma. Eu não sou de nenhuma caixa. Aliás, aqui o canal é para se pensar fora das caixas. Agora, eu não admito extremismos nem de um lado, nem de outro. Aí eu não gosto e eu critico. Por isso que eu estou criticando posturas racistas, fascistas e direitistas, sim, conservadoras, sim. Tá certo? É importante dizer isso aqui, sempre é importante dizer, principalmente num país onde a gente vê a Matrix tão forte e a intolerância tão forte. Vamos lá. Nesse sentido, caros amigos, percebemos então que Chico recebe essa homenagem, né? Percebemos também que Mussolini, no fascismo de Mussolini na Itália, qual era a frase lá? Analise comigo. Qual era a frase? Um só Deus, uma só pátria e uma só família. Repito, frase dita e repetida, conhecidíssima de Mussolini, no fascismo italiano. Olha a frase: um só Deus, uma só pátria e uma só família. Você acha que essa frase tem alguma coisa a ver com o que a gente ouviu nas últimas eleições presidenciais no Brasil? Você acha que isso tem a ver? Ou não? Ou eu estou viajando na maionese? Vou repetir, viu? Nem devia, mas vou repetir. Frase de Mussolini, do fascismo. Um só Deus, uma só pátria e uma só família. O que é que a gente ouviu nas eleições presidenciais do Brasil? Deus, pátria, família, coisa assim. Foi isso? Ou eu estou viajando? Foi isso ou não foi? Você acha que isso é uma mera coincidência? É uma mera coincidência isso? E aí? Estou mostrando com fatos. Não estou falando de achismo aqui não. Não estou inventando nada com a minha cabeça, nem estou trazendo achismo. Estou falando de fatos verídicos, incontestáveis. E quem quiser contestar, está aí na internet, está aí nos livros, pesquisem. Se dê o trabalho de estudar, de pesquisar. E eu estou separando um material de tudo isso que eu estou falando. E tudo isso que eu estou falando, estou separando o material, tenho tudo isso aqui e posso disponibilizar e colocar depois aí nos lugares, tá? Bem, o que eu quero dizer com isso então, vamos pensar
Vamos raciocinar. Uma das características do fascismo é o ufanismo, né? A pátria, minha pátria é a melhor, tudo do Brasil é melhor, tudo daqui é maravilhoso, até a seleção brasileira leva 7-1, mas é a melhor, tudo daqui é melhor, né? É isso. Então, ó, um Deus, um só Deus, uma só pátria e uma só família. Veja que discurso. Não é esse discurso? O que é que você está querendo dizer para todo mundo? Quem não concordar com isso é porque não é de Deus. Quem não concordar com isso vai ser perseguido. E vai ser mais, vai ser morto. Vai ser exterminado. Não fica aqui nessa nação. Porque é um só Deus, é uma só pátria e uma só família. E quem não concordar com isso vai sofrer duras penas. Essa mesma metodologia que estava sendo trazida para o Brasil. E que foi, graças a Deus, interrompida nas eleições passadas. Porque aqui volto a dizer, apesar de eu não ser esquerdista, eu torci contra esse movimento, claro, conservador, de pessoas doentes, de um propósito doentio, obsessivo, sim, e de um processo que está se vendo, que é um processo fascista. Então eu tenho que ter um meu lado humanista para dizer, ó, peraí, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, independente de posição política, que mesmo que eu tivesse e que eu venha a ter, também não interferia em nada do que eu estou dizendo. Então é importante deixar isso bem claro aqui no canal também. Mesmo que eu tivesse uma posição política, mesmo que eu fosse o maior marxista que tivesse, ou esquerdista, não apagaria, não desvalorizaria tudo que eu estou trazendo aqui como fatos, tá? Mesmo que eu fosse, mas eu não sou. Eu sou mais inclinado ao discurso de esquerda, sim, mas eu não sou de caixa nenhuma, volto a dizer. O ser desperto não pode se prender em nenhuma caixa. Em nenhuma caixa. Nem mesmo na política, em nada. Vamos lá. Para concluir esse vídeo que está ótimo. Espero que você, por favor, dê o like aí, né? Não é possível. Ó, o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, portanto, apregoado por tantos como um grande livro do movimento espírita brasileiro, é uma obra ufanista. É uma obra que foi muito mais articulada e criada pelas pessoas encarnadas do que qualquer espírito superior, qualquer pseudo-espírito superior, nem muito menos Jesus. Não coloque Jesus nisso. Nem Deus, ninguém. Olha, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho foi uma questão articulada pela Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier como o maior médium, referência, intocável, santo, que ninguém critica. Então, como fazer um livro para trazer adeptos, para trazer prosélitos para o movimento espírita? Porque o movimento espírita sempre disse que não ia atrás de proselitismo, mas sempre fez. Sempre fez. E qual era uma maneira de atrair prosélitos? Qual era a maneira? Criar um livro com ideias ufanistas, bem de acordo com o propósito fascista, e colocar sob um médium que estava acima do bem e do mal, que é o Chico Xavier. Um médium que ninguém iria contestar. Então, Chico psicografa, atribui a Humberto de Campos, atribui aquele escrito a Humberto de Campos, onde a família de Humberto de Campos contesta, onde é criada toda uma celeuma em torno disso, e depois Humberto de Campos é chamado de Irmão X nas obras posteriores, para não usar mais o nome Humberto de Campos. Veja que foi tudo polemizado. E até hoje o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho está aí como um dos livros que o movimento espírita, formado por essas mesmas pessoas ligadas à FEB, a Federação Espírita, colocam como uma obra maravilhosa, fantástica, maravilhosa, intocável, irretocável, etc. Eu já vi até, quando um ex-presidente da República foi eleito, no WhatsApp as pessoas passando por mim, dizendo que o presidente que começa com B, que foi presidente do Brasil, teria sido fulano de tal do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, etc. Não foi nem teria sido, foi dizendo que foi, porque é a certeza absoluta, né? Então veja, meus queridos amigos e amigas, eu volto a dizer que não gostaria de estar externando tudo isso aqui, detalhando, trazendo coisas que pouca gente sabe ou que ninguém sabe. Mas eu acabo sendo estimulado, instigado a trazer, tá? E as circunstâncias às vezes me fazem trazer. Mas eu não gosto de fazer vídeos assim.
Mas como ex-espírita que sou e quero trazer para as pessoas consciência, libertação, o não aprisionamento, eu me sinto na obrigação de trazer isso aqui. Eu sei que os canais do YouTube, a grande maioria não falam sobre isso. A maioria não traz, mas eu tenho a obrigação de trazer. E aqui é diferente. É por isso que eu digo, no YouTube você vai ter variedade, mas qualidade nem tanto. Fique com a gente, fique no Espiritualidade Agora, valorize o canal por isso. Compartilhe, deixe o like, inscreva-se no canal, convide mais pessoas para se inscrever. Leia a descrição aqui do canal, é a descrição do vídeo, e você vai ver algumas formas que você pode colaborar conosco, tá? Tem algumas formas de colaboração com o canal. Mas ainda não acabou o vídeo. Vê só. Para a gente completar, tá bem? Eu quero dizer que Amaury Xavier Pena, guarde o nome, Amaury Xavier Pena, sobrinho de Chico Xavier, sobrinho legítimo de Chico Xavier, ele fez denúncias graves sobre Chico. Você sabia disso? Eu acho que sim. Mas se não sabia, fique sabendo. Amaury Xavier Pena fez denúncias graves sobre Chico Xavier. Denúncias sobre obras fraudadas, pseudo-psicografadas, mistificadas, obras meramente anímicas, fraudes na situação de materialização dos espíritos, em várias e várias situações que não vai aqui, eu não vou detalhar. Mas Amaury Xavier Pena, sobrinho de Chico, fez essas acusações e começou a ficar visado por quem? Pelos, entre aspas, santo movimento espírita brasileiro. Pelo puro movimento espírita brasileiro, ele começou a receber ameaças. Ameaças de quê? De morte, meu amigo. De morte, minha amiga. Quem? Amaury Xavier Pena recebeu ameaça de quem? Do santo movimento espírita brasileiro. Quando a gente diz do movimento, entenda, de algumas pessoas muito fortes, conhecidas, privilegiadas e poderosas do movimento, que ameaçaram Amaury Xavier Pena. Isso, de repente, Amaury começou a ser taxado de louco, obsediado, alcoólatra, um monte de coisa. Como eu sempre digo aqui, é uma das formas antigas que o movimento espírita faz. Quando alguém critica o movimento, quando alguém sai do movimento, quando alguém se afasta do movimento e critica o movimento, essa pessoa é colocada como persona non grata, né? E mais do que isso, essa pessoa ela sofre ataques, críticas para tentar descredibilizá-la, para dizer que essa pessoa é louca, essa pessoa é isso, é aquilo. Começam a levantar acusações levianas sobre a pessoa, começam a trazer à tona acusações, leviandade, insultos, enfim, a pessoa começa a receber críticas infundadas, não provadas, e muitas vezes é taxado de louco e com certeza é taxado de uma pessoa obsediada, uma pessoa com muitas obsessões espirituais, etc. É a maneira que eles utilizam para descredibilizar e para colocar panos quentes nessas situações. Todos que saem do movimento espírita são taxados disso ou daquilo, como foi Valdo Vieira. A partir do momento que ele deixou o movimento espírita, criaram-se várias versões contra ele, para justificar que ele saiu por conta própria, por isso, aquilo, outro, e etc. Mas há controvérsias, né? Há controvérsias. Valdo Vieira tem a versão dele e tem algumas críticas também ao trabalho mediúnico de Chico e à postura de Chico também, como pessoa e como médium. Basta você procurar aí as declarações de Valdo Vieira, está no YouTube, está na internet, vocês deviam procurar também. Tem muita coisa que Valdo Vieira fala sobre Chico. E a partir do momento que Valdo Vieira deixa o movimento, ele é taxado também disso ou daquilo outro, como todos os outros. Basta sair do movimento. A maneira mais prática de descredibilizar: esse rapaz está obsediado, esse menino está obsediado, esse homem está obsediado, isso ou aquilo outro. Não vá na onda dele, etc. Ele está com espíritos obsessores, ele está servindo as trevas, e etc, e etc, e etc. O mais do mesmo, como sempre aconteceu.
O fato é que, para resumir, Amaury Xavier Pena, né, teve uma morte misteriosa. Depois de 3 anos que ele começou a criticar o tio, essa coisa toda, ele teve uma morte misteriosa. E antes disso foi parar no sanatório, onde sofreu maus tratos. Foi parar num sanatório, foi visto como louco, porque ele começou a ser acusado de louco, perturbado, obsediado, tudo isso que eu falei aqui. Foi parar no sanatório, recebeu maus tratos desse sanatório, maus tratos propositais, e depois de 3 anos ele teve uma morte misteriosa, até hoje, que deixa dúvidas de como poderia ter sido. Não está clara ainda como foi. E ele já havia sofrido ameaças de morte, é bom que se diga. E aí? Ninguém tem provas, ninguém pode dizer que foi isso, foi aquilo outro. Só que, né, Papai Noel e Coelhinho da Páscoa que não foram, né? A mula sem cabeça também não foi. O ET de Varginha, que nem existiu, também não foi, não é? Então a gente tem que parar para refletir sobre essas questões, né? Tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo, e aí eu já vou pedir a vocês agradecer pela paciência de estarem assistindo, são conteúdos, né, que estão disponíveis, mas são conteúdos que as pessoas não conhecem, que a grande massa não conhece, né? E eu tive a honra de pesquisar e trazer tudo isso, como tanta coisa que eu tenho. E que eu faço questão de dizer que não gosto de estar trazendo isso à tona, mas às vezes sou obrigado a trazer, e às vezes perguntas, comentários me instigam a trazer. Então é isso, gente. Olha, quando eu falo alguma coisa aqui, eu falo sabendo do que eu estou falando. Não é achismo, não é coisa da minha cabeça, nem é nenhuma marcação minha com o espiritismo. São fatos, são ocorrências, e tudo tem a prova, e tudo tem, e está disponível para quem quiser ver, quem tiver olhos de ver. É isso que eu queria dizer a vocês, para não me estender mais ainda nesse vídeo. E eu quis aqui mostrar que existiu sempre a teologia do sofrimento, né? Sempre aquela coisa de que você tem que sofrer calado, você não pode falar nada, você tem que aceitar tudo, você tem que ser uma pessoa o tempo todo passiva e inerte. Tudo que difere, tudo que é antagônico ao processo de transição planetária, ao processo de quê? De expansão da consciência e despertar espiritual. Ou seja, se você quer participar do grupo, tem aqui a descrição. E se você quer estudar conosco, se você quer continuar vendo o canal, vá começando a abrir a cabeça, a tirar da cabeça um monte de coisa do passado e aceitar novos paradigmas. Ou seja, comece também a adquirir uma postura diferente. Deixe de ser inerte, deixe de ser passivo e deixe de ser uma pessoa que acredita em tudo que dizem a você, como sempre acreditou. Não é isso? Este momento não é para inertes, dorminhocos, sonolentos, pessoas que estão em sono profundo e que têm uma passividade profunda. Não. Esse momento é para quem quer, de fato, mudar. Ninguém imagine que a transição vai se fazer de fora para dentro. Eu vou abrir a janela, o mundo vai estar colorido, diferente. Como tinha gente que pensava, a pandemia vai passar, eu vou abrir a porta de casa, eu vou estar em outro mundo. Não é assim. Você tem que fazer, quem vai mudar é você. Se você não quer mudar, você quer que todo mundo mude, o mundo mude e tudo aconteça. Aí você abre a janela e vive num paraíso agora. Que maravilha. E o que é que você fez para construir esse paraíso? Nada. Você estava onde? Se escondendo, omisso, inerte, passivo, com medo, sem coragem, fraca. É isso. É isso aí. Por isso que existe o Espiritualidade Agora, esse canal. E ainda bem que eu não estou só, existem outros canais que também tocam onde tem que tocar, mas não são muitos, volto a dizer. Não são muitos. Aproveite, valorize o nosso canal, tá? Olhe a descrição, veja as formas que você pode colaborar e principalmente as mais simples de todas, deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, tá bom? Por favor. Bem, é isso que eu queria dizer a vocês nesse vídeo. Eu agradeço demais a todos. E olha, só para fechar, Divaldo Franco, para não dizer que não falei dele. E tem vários outros, viu? Vários outros médiuns conhecidos
palestrantes espíritas conhecidos, que eu não vou citar todos, até porque eu nem lembro de todos, mas que são conhecidos do grande público também, que têm posturas igualmente conservadoras e falas igualmente conservadoras, sim. Tá bom? Aqui abaixo na descrição eu vou inclusive deixar um vídeo do YouTube em que Divaldo Pereira Franco traz comentários conservadores fortíssimos. Naquele período em que o Palácio do Planalto foi invadido, né? Aquela situação toda no início de 2023, né? Em janeiro de 2023. E posições políticas dele, que até hoje, se você quer saber disso, só é olhar na internet. Olhe as lives da Mansão do Caminho na internet, quase toda semana tem alguma pérola dele. E a gente diz isso com todo respeito ao cidadão Divaldo, ao senhor Divaldo. Mas a gente tem que trazer. Divaldo Pereira Franco sempre assumiu e admitiu posturas direitistas, discursos ultraconservadores, apoio incondicional às Forças Armadas, aos militares e às tendências fascistas e neofascistas. Isso vem de Chico, passa por Divaldo e por todos os outros que os cercam. Todos os afilhados, fofinhos, sobrinhos, parentes, cabelinho liso, né? Todo mundo bem arrumadinho, que vai para a televisão, todos esses engomadinhos, parentes, próximos, que conhecem as historinhas, os outros que estão perto, papagaio, todos de Chico e Divaldo, que seguem e perpetuam esses discursos. Por trás de um discurso fofinho, de uma suposta fofura e bondade absoluta, tem essas situações discriminatórias, fascistas e que não devemos corroborar com isso. Ok? Muito bem. Se você ainda tem dúvida, pesquise por sua própria conta. Faça o trabalho. Vá na internet. Veja as falas de Divaldo. Veja os discursos de Divaldo nos últimos anos. Para saber se é um discurso progressista ou conservador. Esquerdista ou direitista. E fugindo desses conceitos de caixa, se você não quiser dizer esquerdista, direitista, veja se é um discurso de fato humanista. Veja se é um discurso de fato espírita na concepção maior. Veja se é um discurso de fato de alguém que está pensando de maneira humana. Verifique isso. Verifique essa situação. Tá? Bem, é isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado por tudo. Analise que, por exemplo, Allan Kardec, na codificação, era contra supostos médiuns ou profetas que dissessem que tinham datas fixas para o fim do mundo, para o apocalipse, para isso, para aquilo outro. Chico Xavier lançou o data limite, né? O data limite, um discurso dele, principalmente segundo essas pessoas que andavam perto dele. O data limite e uma situação agora de uma projeção para 2057, como o fim dessa transição planetária, dando data fixa. E tudo que era dado data fixa, na codificação originalmente, precisaria olhar com muitas restrições para esses médiuns, profetas e adivinhadores do futuro. Porque isso seria mistificação, obsessão espiritual, fascinação. Fica bem claro isso aí, tá? Ou seja, a gente nem entrou nesse mérito, mas há contradições fortíssimas da concepção da codificação para com o espiritismo feito à brasileira, né? E principalmente as divergências clássicas entre Allan Kardec e Emmanuel são clássicas. Bem, aí a gente teria que fazer uma palestra de 3 horas aqui, um seminário. Vou ter que encerrar o vídeo que está extremamente longo, mas vale a pena você assistir na íntegra, compartilhar, não esqueça o like, divulga, ajuda o YouTube a indicar o vídeo e o canal para mais gente. Muito obrigado a todos. Esse vídeo foi feito com muito amor, dedicação, estudo, pesquisa. Me valorize, valorize o canal, inscreva-se, deixe o like, comente, compartilhe, ajuda, olha a descrição e veja de que maneira você pode nos ajudar. Valeu!